Polícia Rodoviária Federal flagra adolescente de 13 anos dirigindo em rodovia do estado. E você vai ver ainda. Polícia recupera carro roubado que tinha rastreador. 3 pessoas foram presas. Festival de Flores de Olambra reúne mais de 150 espécies de plantas. A reta final na preparação dos alunos para o Enem 2018. E a história dos 5 irmãos que foram adotados por uma mesma família em Cidade Ocidental. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Um rastreador levou a polícia a recuperar um carro roubado e prender os bandidos. O caso aconteceu em Valparaíso. Segundo a polícia, o motorista desse carro foi rendido em Santa Maria. Os bandidos deixaram a vítima num matagal e levaram o veículo que tinha rastreador. A polícia foi com o motorista até o local apontado pelo aparelho, no Céu Azul, em Valparaíso. O dono do carro reconheceu os bandidos que foram presos na hora. Marcos Vinícius Vitalino, de 23 anos, Charlton Khaled Silva, de 22 anos e Thalita Tavares de Souza, de 21. E olha só, os 2 homens presos já tinham passagem pela polícia. E em pleno feriadão, tem motorista que faz o que não deve nas rodovias goianas. Só de excesso de velocidade foram 1.600 multas. E teve um flagrante absurdo. Um adolescente de 13 anos dirigindo o carro do pai. Numa das principais rodovias de Goiás, este carro chamou a atenção dos policiais. Pneus carecas, documentos vencidos e o mais grave, quem dirigia era um adolescente de 13 anos. O pai foi chamado pela polícia. Não deixei meu filho dirigir, não. A criança já informou para a polícia que dirige desde os 10 anos, então o pai ele tem a responsabilidade sobre a criança. Essa chave, independente dele entregar ou não, deveria estar no bolso do pai. O pai foi multado em R$ 1.700 e o caso foi encaminhado para o juizado de menores. O feriadão mal começou e os casos de imprudência e de acidentes nas rodovias já preocupam a Polícia Rodoviária Federal. E esse ano tem mais um agravante. O dia de Nossa Senhora Aparecida caiu numa sexta-feira e por isso muita gente aproveitou e pegou a estrada para viajar. Bem mais que no ano passado, quando o feriado foi numa quinta-feira. E por isso nem todo mundo conseguiu emendar. Só nas 11 BRs que cortam Goiás já são mais de 1.600 flagrantes de excesso de velocidade. Esse carro estava a quase 200 km por hora na BR-060 em Anápolis. O limite é 110. Nas pistas duplas a gente tem um grande problema da saída de pista, onde o pessoal abusa da velocidade, onde desses acidentes de maior gravidade. Na BR-153, uma jovem de 22 anos morreu e outros 2 ficaram gravemente feridos. A concessionária da rodovia disse que o motorista pode ter dormido ao volante. E atenção, estudantes, as provas do Enem estão chegando, serão nos dias 4 e 11 de novembro. E nessa reta final, muitos estudantes estão aproveitando para fazer uma revisão final do conteúdo. Falta pouco para as provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Este ano vão ser 180 questões objetivas e uma redação. Mas se nos anos anteriores muitos candidatos reclamavam que tinha pouco tempo para responder às provas, a novidade deste ano é que no segundo dia de provas, no dia 11 de novembro, quando os estudantes vão responder a questões de ciências da natureza e matemática, a duração do exame vai passar de 5 horas para 5 horas e meia. Ou seja, quem tem dificuldade em exatas e quiser fazer as contas com mais tranquilidade, vai ter meia horinha aí a mais no relógio. Essa meia hora para o aluno é um ganho significativo numa prova cansativa como o Enem. Então, assim, ele tem que distribuir bem essa meia hora, focar um pouco nas que ele teve mais dificuldade, que ele marcou com um pouco mais de incerteza, né? Mas sempre atento ao tempo, né? Infelizmente, tem aluno que chega no final da prova, o tempo já está acabando, ele está ali na metade e, infelizmente, marca o gabarito, às vezes, sem nem ter lido a prova inteira. São mais de 5 milhões de estudantes que se inscreveram no Enem 2018, número menor que o ano passado, quando foram 6,7 milhões de participantes. As mulheres representam a maioria dos candidatos, pouco mais de 59%.
As provas serão realizadas nos dias 4, com questões de linguagem, ciências humanas e redação, e também no dia 11 de novembro. E a menos de um mês nessa reta final para o início das provas, a dica é a mesma: continuar estudando e torcendo para a tão sonhada vaga do ensino superior. O ideal é que você comece a fazer resumos e revisões do que você já vem estudando. Nesse contexto, é interessante que você não se desespere, né? Infelizmente, tem muito aluno que fica muito ansioso e acaba fazendo com que isso atrapalhe seu desempenho na prova. Então, é fazer bastante resumo, procurar realizar as provas antigas, ok? E, principalmente, se organizar com relação ao tempo de execução de prova. E no dia 22 de outubro serão divulgados os locais de prova. O gabarito deve sair no dia 14 de novembro. Veja a seguir: Festival de Flores reúne mais de 150 espécies de flores em Valparaíso. E ainda nessa edição a gente mostra a história de 5 irmãos que foram adotados por uma mesma família. Agora 7h19, nós voltamos em instantes. Agora uma dica para o seu fim de semana: Valparaíso está recebendo o Festival de Flores de Olambra. A variedade de opções e preços tem agradado aos visitantes. São 5.000 mudas de 150 espécies de flores, uma mais bonita que a outra. A Tiesa nem pensou muito, foi direto nas orquídeas. Vou levar isso. Tá bonita, né? Tá linda. E os preços também estão bem acessíveis, né? Maravilhoso, né? A Neide também não saiu de mãos vazias, levou samambaia e hortelã. A gente morava em apartamento, agora a gente mora em casa, aí a gente está tendo bastante plantas. Dá vontade de levar bastante, tudo. Eu adoro flores, está bem legal. Antes de enfeitar as casas de Valparaíso e do entorno, essas plantinhas aí fizeram uma longa viagem, 980 quilômetros. Elas vêm de Olambra, em São Paulo, município que é o maior produtor de flores da América Latina. Esta é a segunda vez que a feira vem para o município, organizada pelo Lions Club. Nós fizemos o primeiro semestre na Praça da Itapá e foi um sucesso realmente. E a população pediu e o Lions resolveu atender e conseguimos trazer, apesar da agenda apertada do pessoal de Olambra. No meio de tanta opção, as que saem mais são as orquídeas, rosas, pimentas e os bonsais, que são essas mini árvores. Além da variedade, o preço também chama atenção. Tem vasinhos que custam menos de R$3, até 30, 50, dependendo da raridade da flor. Eu estou olhando primeiro os preços e vendo se eu gosto de algum, aí eu posso até comprar, né? E não demorou muito. Logo o seu Gonçalo já estava com a mão cheia. Apesar de algumas espécies dificilmente serem produzidas aqui no Cerrado, como é o caso da rosa do deserto, a maioria sobrevive bem o ano inteiro no calor de Goiás. A diferença são os cuidados, elas precisam de mais atenção, ficar mais na sombra e também receber mais água. A água aqui no Cerrado você pode pôr 3 vezes por semana, não é todas. Por exemplo, o lírio da paz não pode pôr 3 vezes por semana, só 2, mas outras plantas podem ser 3 vezes por semana. Tenho roseira, tenho bastante hortelã, assim, plantas variadas, porque eu amo flores. E essa feira de flores que começou hoje vai até o dia 21 de outubro no estacionamento do Shopping de Valparaíso. Domingo é dia de Jornal do Campo e o Márcio Venício traz os destaques. Olá pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Estou aqui numa lavoura de milho verde. Você sabia que existe um milho específico para fazer pamonha? E ele foi desenvolvido em Goiás. Mais palha, fácil de tirar os cabelos, casquinha fina, cor, sabor e boa produtividade. É o milho de pamonha que faz o maior sucesso em Goiás. Uma produção de 200 mil toneladas de milho por ano. Vamos falar também sobre o cultivo do grão de bico e entender por que ele é conhecido também como grão da felicidade. E nos sabores do campo, a receita de bolo de milho com curau. Os detalhes desta receita, domingo no Jornal do Campo, depois da Santa Missa. E tem estreia nas telonas. Você conhece algum fã que já fez loucuras pelo ídolo? E o que toparia aventuras só para ficar pertinho do cantor preferido?
O filme Tudo por um Popstar mostra as aventuras de 3 amigas que só queriam um tempinho com os ídolos delas. Esse bate-papo vai para você que já viveu a experiência de chegar bem pertinho de um ídolo e principalmente para você que ainda vive essa expectativa. Em Tudo por um Popstar, o título do filme não poderia ser outro. 3 melhores amigas embarcam numa aventura para conhecer uma banda de pop que tem como vocalista o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Ninguém falou que seria fácil. Será que a gente não pode entrar rapidinho só pra tirar uma selfie? Claro que não. O longa é uma adaptação do livro de Thalita Rebouças. Eu acho que agora vai todo mundo pensar 2 vezes antes de fazer qualquer loucura. Não vão conseguindo, assim, né? É bacana, né? Ver a reação das pessoas. As pessoas ficam... Vai ter espaço não só para a pessoa que vai rir, porque vai se identificar, com uma pessoa que com certeza vai conhecer alguém que já se meteu nessas loucuras. Gabi, papel de Maísa Silva, Manu, interpretada por Clara Castanho, e Ritinha, personagem de Mel Maia, precisam chegar até o show da banda no Rio de Janeiro. Mas como conseguir os ingressos e convencer os pais? Rio de Janeiro? Ai, como é que eu posso te falar? Eu posso te mandar por escrito? Desculpa, filha. Pra mim também não vai ser fácil, mas a gente não pode desistir. O youtuber Felipe Neto e a atriz Giovanna Lancelotti entram em ação. A Babette é a prima mais velha das meninas. A história é surpreendente e a ficção fica só no cinema. Era muito fã de Sandy Júnior. E aí eu fazia loucuras também, que rodava o estado de São Paulo, fazendo a minha mãe me levar em shows, e chorava. Esse roteiro, Goiás. A mulher do meu pai, a Bernadette, muitos beijos, é de Goiânia. Já passei Natal lá, adoro Goiânia. Goiânia eu amo, porque eu já fui várias vezes, a trabalho, a passeio, eu acho muito legal. Vai voltar agora pra comer piqui, viu, gente? É verdade, agora tem que provar o piqui, eu fiquei devendo essa. Já fui algumas vezes pro Rio Quente. E em instantes, a história comovente dos 5 irmãos que foram adotados por uma mesma família em Cidade Ocidental. Nossa reportagem especial do Dia das Crianças. Agora 7h27, voltamos já. Esporte. A equipe sub-17 do Lusiânia vai encarar o Legião amanhã, 11h30 da manhã, no estádio Serra do Lago. A partida faz parte da 3ª rodada do Campeonato Brasiliense 2018. Na categoria Sub-17, a entrada é de graça. E hoje, no Dia das Crianças, a gente vai mostrar uma história emocionante. 5 irmãos que viviam em um abrigo em Cidade Ocidental corriam o risco de serem adotados por famílias diferentes e, com isso, teriam que se separar. Mas a própria diretora do abrigo impediu que isso acontecesse. Ela e o marido decidiram adotar todos os irmãos. E o final dessa história a gente acompanha agora na reportagem. A Maria, de 14 anos, o Pedro, de 11, o Miguel, de 8, o Gabriel, de 6 e o Vitor, de 4 anos, fazem praticamente tudo juntos. Os 5 irmãos vieram morar neste abrigo em Cidade Ocidental em 2016, depois de sofrerem maus tratos e abandono da família biológica. E ao mesmo tempo que eles sofriam pela falta de uma mãe, de um pai, de afeto, apareceu a Veranilda. Ela é diretora do abrigo e passou a ser a melhor amiga, a melhor companhia para cada um deles. Quando eu vi essas crianças e fiquei sabendo que eles eram todos irmãos, eu acho que foi nascendo algo dentro de mim, como eu tenho falado assim, foi sendo tecido, foi sendo construído um amor que eu não tinha noção dele. E o sentimento entre os irmãos e a diretora só foi crescendo. Até que um dia, eles passaram a chamar a melhor amiga de mãe. Eu fiquei assustada porque eu achava que eu já tinha 50 anos, né? E que eu não podia estar sentindo o que eu estava sentindo. Mas a Veranilda sabia que os irmãos poderiam ser adotados a qualquer momento. E temia que eles tivessem que se separar. Foi aí que a diretora e o marido decidiram fazer uma escolha decisiva: aumentar a família. Nessa sala de audiências aqui do Fórum de Cidade Ocidental, Dona Veranilda viu muitos processos de adoção terem um final feliz. Mas ela nem imaginava que nessa mesma sala teria a oportunidade de se tornar mãe de 5 filhos.
Em outubro do ano passado, a diretora entrou na Justiça com um pedido de guarda das crianças e em agosto deste ano com um pedido de adoção. Depois de muita expectativa, a Justiça decidiu que os 5 irmãos seriam adotados por uma única família e que a mãe seria aquela melhor amiga que eles conheceram lá no abrigo. São casos como esses que a gente ainda acredita que nós talvez possamos difundir um pouco mais essa questão da adoção tardia. Mas para isso exige muita preparação, exige uma política, vamos dizer assim, de conscientização das pessoas que têm interesse em adotar. Toda essa comemoração é o resultado de um ano de espera. Em meio a tantas fotos, abraços, sorrisos, muita gratidão. Para mim é só felicidade, né? Porque agora você tem pai, tem mãe, né? Para gritar, mãe isso, pai aquilo. Eu acho legal, porque a gente estava precisando de pais, não eles estavam precisando de filho. Você está feliz? Tô. Do fórum, os Guimarães seguiram viagem direto para São Paulo. É lá que a Veranilda e o Adalberto sonham em dar um futuro digno e cheio de esperança para os filhos. E é lá também que eles vão comemorar oficialmente o primeiro Dia das Crianças como família. Nosso sonho agora é que o Senhor nos ajude, né, a dar continuidade à nossa vida e a gente possa educar, que eles possam ser cidadão de bem. Que história, hein? Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite, um bom restinho de feriado, bom fim de semana. E a gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau.